Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, eu sou médico anestesiologista e vou falar sobre intoxicação sistêmica por anestésico local, aspectos clínicos e tratamento. Apesar da forma mais clássica de utilização do anestésico local ter como objetivo a interrupção da condução do potencial de ação, tanto em fibras aferentes quanto eferentes, tanto em fibras autonômicas quanto em fibras somáticas, e essa ação se deve predominantemente à interrupção da condutância do sódio nos canais de sódio voltagem independente, ou seja, o anestésico local bloqueia o canal de sódio e faz com que haja, então, a interrupção da condução do sinal, da informação do potencial de ação através daquela fibra onde houve contato com o anestésico local. Essa é a principal forma de utilização, esse é o principal mecanismo de ação, porém, em doses progressivamente mais elevadas, pode-se obter, já foi demonstrado, a interferência nos receptores de acetilcolina, principalmente da nicotina, e também interferência na fisiologia da guanilociclase, além de interferência na transferência, na troca iônica dos canais de voltagem, ATPase dependente, tanto na troca de sódio por potássio quanto cálcio por magnésio. Além disso, em doses mais elevadas, pode haver a interrupção ou diminuição da condutância, tanto dos canais de cálcio quanto nos canais de potássio. Esses são mecanismos importantes que foram base para efeitos desejados e indesejados obtidos pelos anestésicos locais, ou pelo uso dos anestésicos locais, onde ao longo do tempo foi se aprendendo que, por exemplo, a lidocaína pode ser utilizada em administração sistêmica para obtenção de redução da resposta autonômica à manobra de laringoscopia e intubação, além de outros efeitos benéficos, mas também alguns efeitos não desejados podem ser conseguidos através desses mecanismos acessórios de ação dos anestésicos locais. E para que ocorra a intoxicação, as manifestações indesejadas da intoxicação pelo anestésico local, a necessidade de que sejam atingidas concentrações sanguíneas elevadas. Essas concentrações elevadas acontecem em situações onde utilizamos doses muito elevadas do anestésico local ou em algumas técnicas de anestesia regional, onde há uma absorção rápida, elevada, de anestésico local, como por exemplo o bloqueio intercostal, e em situações de injeção intravascular inadvertida, que pode acontecer toda vez que realizamos algum tipo de bloqueio, onde a administração do anestésico local ocorre na proximidade de algum vaso sanguíneo. Então, essa possibilidade ela pode ser reduzida com a utilização do ultrassom, que vai permitir a observação da dispersão do anestésico à medida que se administra e ou dos riscos relacionados tanto ao toque, ao contato com fibras nervosas ou vasos sanguíneos. Essa possibilidade da administração intravascular inadvertida pode ser percebida tanto com a observação propriamente da punção do vaso, como pela administração do anestésico local, onde não se observa a dispersão do anestésico local naquele tecido. Então, supõe-se que esse anestésico local está sendo administrado em algum vaso sanguíneo, e por isso não está ocorrendo aquela infiltração, aquela dispersão observada no ultrassom. Apesar de todas aquelas alternativas de mecanismos de ação que podem ocorrer com anestésico local, parece que a forma de atuação mais importante na geração de manifestações indesejadas está relacionada com os canais de cálcio. O bloqueio do canal de cálcio a nível suprassegmentar, ou seja, a nível cerebral, pode induzir tanto fenômenos de depressão como sedação, até o coma, como fenômenos excitatórios, como a agitação, a convulsão. Então, são fenômenos que estão diretamente relacionados ao bloqueio do canal de cálcio pelo anestésico local em regiões não desejadas do sistema nervoso central.
A nível miocárdico também, a interferência com os canais, sobre os canais de cálcio pode levar também a alterações importantes, como fenômenos de depressão miocárdica, vasodilatação, com diminuição tanto da frequência cardíaca quanto da resistência vascular sistêmica e hipotensão em consequência disso, mas também pode gerar taquiarritmias, arritmias malignas, a hipertensão, e esses efeitos são tão mais importantes quanto maior é a concentração sérica do anestésico local conseguida com a sua administração. Um outro aspecto importante, um mecanismo de intoxicação importante, principalmente a nível miocárdico, é a interferência com a absorção do ácido graxo pela membrana externa da mitocôndria, impedindo que haja uma maior produção de acetilcoenzima A, que é um subproduto importante na geração do ciclo de Krebs, que é importante na produção de energia na forma de ATP. Portanto, essa interferência na transferência de ácido graxo na mitocôndria do miocárdio acaba agravando aquelas alterações que são decorrentes do bloqueio do canal de cálcio. É um mecanismo que se associa, são mecanismos que se associam para produzir uma maior gravidade a nível cardiovascular. A característica da resposta a essa intoxicação, as manifestações que vão surgir, vão depender em grande parte da quantidade e da velocidade de anestésico local que é absorvido. Então, o tempo de instalação dos efeitos tóxicos pode ser mais ou menos prolongado de acordo com a forma como ele foi utilizado, o tipo de anestésico local utilizado e a dose que foi utilizada. Mas, à medida que a concentração sérica vai aumentando, as manifestações vão surgindo de maneira progressiva. Primeiro a dormência perioral, que é uma manifestação bastante precoce, rudimentar e que, em geral, não leva a consequência, mas é um sinal importante de que pode surgir alguma consequência se essa concentração continuar aumentando, e podem surgir zumbido, agitação, disartria, confusão mental, até evoluir com convulsão e coma. Isso a nível de sistema nervoso central, que é a região ou o sistema que mais precocemente costuma ser afetado, já que ele tem uma frequência de despolarização muito maior, e assim ele é mais afeito aos efeitos tóxicos dos anestésicos locais. Mas é muito variável, pode acontecer dessa forma, pode aparecer primeiro a manifestação cardíaca, ou podem aparecer as manifestações associadas, cardíacas e centrais, e as manifestações cardiovasculares cursam com ou hipotensão arterial ou hipertensão arterial, dependendo da velocidade de absorção. Primeiro, em geral, costuma acontecer a hipertensão com taquicardia, mas na sequência pode reverter a hipertensão e até evoluir com hipotensão, e aquela taquicardia ser substituída por uma queda progressiva da frequência cardíaca. Podem surgir arritmias, inclusive arritmias ventriculares fatais, e a sistolia. Então, a manifestação, embora variável, ela sempre vai suscitar a preocupação se, mesmo em situações em que as manifestações são mais leves, indivíduos que são submetidos à ação de anestésico local, com doses um pouco mais elevadas, devem ser monitorizados quanto ao surgimento dessas manifestações, e a monitorização deve ser prolongada adequadamente caso elas surjam, e o tratamento ou a prevenção são de extrema importância. A prevenção corre por conta de técnicas bem executadas, técnicas regionais que são realizadas com doses mais elevadas, principalmente próximo a estruturas vasculares maiores, devem ser realizadas idealmente com a utilização de ultrassom para realização para observação tanto da dispersão do anestésico local
na região em que se pretende que isso aconteça, quanto também para se avaliar a proximidade, tanto de nervos, que podem também ser lesados pela ponta da agulha, etc., mas principalmente em relação ao nosso tópico, que é a intoxicação sistêmica, para se avaliar a distância ideal de uma estrutura vascular e evite-se, assim, a administração intravascular inadvertida. É importante que se conheçam os fatores predisponentes ao surgimento da intoxicação sistêmica pelo anestésico local. O tipo de anestésico local é de grande importância. Mesmo aqueles mais seguros, em doses maiores, obviamente, vão também causar a intoxicação sistêmica. Porém, algumas drogas oferecem um risco maior, como foi dito anteriormente. A bupivacaína, por exemplo, que é uma substância que tem uma alta lipossolubilidade e uma ligação proteica muito forte, ela vai se causar a intoxicação, se atingir concentrações muito elevadas, elas vão com mais facilidade produzir manifestações mais graves e mais difíceis de tratar. Então, os anestésicos locais que são utilizados devem ser bem conhecidos e os cuidados devem ser relevantes com qualquer um, mas sempre com a atenção de que, no caso desses que têm uma maior ligação proteica, o resgate de uma situação emergencial de intoxicação deve ser muito mais atento, com muito mais preparo e disponibilidade de recursos para socorrer o paciente. A massa muscular do paciente é muito importante. A massa muscular funciona como um reservatório de anestésico local. Portanto, o paciente que tem massa muscular maior tem um espaço, um volume de distribuição que oferece uma segurança maior. Pacientes com pouca massa muscular, além de facilitar a aproximação da agulha de estruturas vasculares e nervosas, elas também vão apresentar menor volume para estoque de anestésico local e vão possibilitar o surgimento de uma concentração sanguínea mais elevada, de maneira mais rápida e por mais tempo. O tipo de bloqueio também já foi comentado, alguns bloqueios como o bloqueio intercostal e as técnicas que são realizadas com proximidade de estruturas vasculares são as que oferecem mais risco. Uma raquianestesia, por exemplo, é uma técnica anestésica que utiliza uma quantidade muito pequena de anestésico local e dificilmente vai gerar uma intoxicação sistêmica. Tem outros riscos, mas a intoxicação sistêmica na raquianestesia é praticamente impossível. Mas as técnicas regionais com volumes maiores, com massas maiores de anestésico local, principalmente em locais próximos às estruturas vasculares, oferecem um risco maior. E as comorbidades também, pacientes que têm disfunção orgânica, têm diminuição da concentração de albumina ou hipoproteína de qualquer natureza, pacientes que têm uma reserva cardiovascular diminuída, ou pacientes com hipovolemia, esses pacientes podem apresentar ou maior facilidade de intoxicação sistêmica ou maior facilidade de manifestações mais graves caso ocorra essa intoxicação. Como foi dito anteriormente, a intoxicação sistêmica pode levar a quadros tanto a nível de sistema nervoso central quanto a nível de estabilidade hemodinâmica. Isso pode ser isolado ou de um jeito ou de outro, pode acontecer de forma associada. Pode acontecer a manifestação a nível de sistema nervoso central associado já à manifestação cardiovascular, o que é extremamente grave. Mas, separando um pouco, para tornar isso um pouco mais didático, o tratamento ele deve ser direcionado ao que o paciente apresenta. O paciente que apresenta agitação, mas ainda está hemodinamicamente estável e apresenta a capacidade ventilatória normal, esse paciente pode receber midazolam ou algum sedativo para reduzir esse fenômeno excitatório. Sabemos que os benzodiazepínicos aumentam o limiar de convulsão, então
oferecem uma proteção maior para o sistema nervoso central. Pacientes que apresentam estado comatoso vão poder eventualmente necessitar de uma manutenção de vias aéreas, uma oxigenação adequada e uma ventilação apropriada, sabendo que o anestésico local é uma droga que é classificada como uma base fraca. Se esse paciente apresenta alteração hemodinâmica importante, levando a acidose sistêmica ou uma hipoventilação que pode levar a uma acidose respiratória, tanto a acidose metabólica quanto a respiratória vão propiciar nesse paciente um agravamento, uma dificuldade maior de tratamento. Isso acontece porque uma substância como essa, uma base fraca, que está causando essa alteração ou a nível do sistema nervoso central ou a nível cardiovascular, é porque essa substância já conseguiu passar pelas membranas e está atuando a nível intracelular, produzindo o efeito deletério. E se esse paciente evolui com acidose, a acidose vai propiciar a maior ionização do anestésico local. E isso vai fazer com que aquele anestésico local, que tinha uma lipossolubilidade razoável ou grande e o que facilitou a entrada dele na célula, quando a célula, o tecido apresenta a acidose, vai apresentar para a substância base fraca, que é uma receptora de próton, o ambiente acidótico vai ser um ambiente doador de próton. Isso vai gerar uma ionização do anestésico local, que agora vai ter dificuldade para sair da célula. Então vai acontecer um aprisionamento iônico desse anestésico local, que vai ser agravado caso haja piora dessa acidose. Então é muito importante nesse caso que não se deixe esse paciente hipoventilado e nem com distúrbio hemodinâmico que agrave uma acidose nele. Então é muito importante. Pacientes que ainda estão na sua fase excitatória e que consegue controlar com midazolam, ok. Se ele agravar essa fase excitatória e ainda apresentar uma estabilidade hemodinâmica, ele pode eventualmente receber também o propofol. O propofol pode ser um agente indutor e facilitador para manutenção de vias aéreas, caso isso venha a acontecer. Mas o propofol, como ele tem a capacidade de diminuir o tônus vascular e até diminuir um pouco o estado inotrópico do paciente, ele deve ser evitado em pacientes que estejam hemodinamicamente instáveis. E o paciente que evolui com coma, ele deve ter a sua via aérea assegurada e deve ser ventilado adequadamente e oxigenado adequadamente. O paciente que apresenta instabilidade hemodinâmica, ela deve ser corrigida imediatamente. É importante que se garanta um fluxo sanguíneo tecidual satisfatório para manter uma boa oxigenação e evitar aquela tal da acidose tecidual. A conduta definitiva, ou a conduta hoje considerada como padrão ouro na intoxicação sistêmica por anestésico local, é a administração de emulsão lipídica a 20%. A emulsão lipídica vai facilitar o retorno da função cardiovascular, uma vez que vai tender a reduzir aquela capacidade, a reduzir aquela instabilidade miocárdica, facilitando a entrada dos ácidos graxos no miocárdio e na mitocôndria, oferecendo então maior condição de produção de energia em forma de ATP para esse miocárdio, além de facilitar a eliminação do anestésico local em questão, uma vez que a lipossolubilidade desse anestésico local vai favorecer a combinação entre o anestésico local e o propofol, retirando então o anestésico local do seu tecido, do tecido onde ele está causando efeito deletério. Isso vai então fazer com que haja uma retirada progressiva daquele anestésico local de onde ele não deveria estar.
Esse é um fluxograma elaborado e aceito pela Associação Americana, ou Sociedade Americana de Anestesia Regional e Medicina da Dor, e também do site www.lipidrescue.org. Esse guideline, esse fluxograma, ele orienta para a conduta tanto de avaliação quanto de tratamento no paciente com suspeita e ou confirmação de intoxicação. A primeira conduta é chamar por ajuda. Pacientes que podem apresentar instabilidade, tanto respiratória quanto cardiovascular, e complicações neurológicas, eles devem ter um atendimento imediato e a chamada por ajuda é uma obrigação, uma necessidade. Assegurar, né, a esse paciente uma boa qualidade de oxigenação e ventilação, como foi dito anteriormente. Nos pacientes que evoluem com parada cardiorrespiratória, a instalação do protocolo do ACLS, avaliando sempre a possibilidade a necessidade de instalar circulação extracorpórea naqueles pacientes que apresentam um quadro muito grave com dificuldade de reversão, para que haja a manutenção da qualidade hemodinâmica desse paciente. Como foi dito, a bupivacaína, por exemplo, é um agente anestésico que, se causar intoxicação, a parada cardiorrespiratória, a parada cardíaca induzida por ele é de muito difícil tratamento, e o tempo necessário para retorno da circulação espontânea pode demorar muito tempo. Portanto, se há um quadro muito grave de intoxicação e há disponibilidade de circulação extracorpórea, esse recurso deve ser colocado à disposição e utilizado caso se perceba que a reversão está demorando muito. Os pacientes com agitação devem receber o benzodiazepínico, preferencialmente midazolam, que tem a capacidade de aumentar o limiar convulsivo desse paciente, oferecendo uma segurança em relação a isso. Pacientes que não respondem ao midazolam ou apresentem convulsões importantes e que estejam hemodinamicamente estáveis podem receber também o propofol como auxílio nesse tratamento. Considerar sempre o início precoce da emulsão lipídica, uma vez que esse quadro pode evoluir de forma muito desfavorável. E se existe a possibilidade da circulação extracorpórea, deixar a equipe de alerta. É importante que nesses pacientes com intoxicação por anestésico local, que apresentem quadros de arritmia severa ou mesmo de assistolia, evite-se sempre a utilização de anestésico local, como a lidocaína, por exemplo, que pode ser utilizada em outras situações para reversão de fibrilação ventricular, mas aqui vai agravar o quadro, já que o quadro foi causado por anestésico local e a dose vai ser aumentada, então a concentração vai aumentar e a consequência vai ser o desfecho pior. Evitar vasopressina, evitar bloqueador de canal de cálcio e evitar beta-bloqueador. Então, essas substâncias devem ser contraindicadas no manuseio do paciente com intoxicação por anestésico local. E se houver assistolia e se decidir se for necessária a utilização de epinefrina, a dose deve ser reduzida. Os autores ainda têm um pouco de controvérsia em relação a isso, mas acredita-se que a dose deve ser igual ou menor que 1 micrograma por quilo. Alguns autores advogam utilizar 10 a 100 microgramas como dose de bolos, mas esse guideline, esse fluxograma da Sociedade Americana de Anestesia Regional e Medicina de Dor, assim como o Lipid Rescue, eles recomendam que se utilize doses iguais ou menores que 1 micrograma por quilo. A utilização da emulsão lipídica é feita com dose de 1,5 ml por quilo de peso a ser administrado em 1 minuto em pacientes que tenham até 70 quilos. Acima de 70 quilos, o paciente vai receber uma dose fixa de 100 ml
em 2 minutos ou 250 ml em 20 minutos. Então, pacientes até 70 quilos, 1,5 ml por quilo em 1 minuto. Pacientes acima de 70 quilos, ou 100 ml em 2 minutos, ou 250 ml em 20 minutos. E após a administração dessa dose de ataque, deve ser iniciada imediatamente uma infusão de 0,25 ml por quilo por minuto. Esse paciente vai ser reavaliado e, se ele mantiver instabilidade, a dose de bolos deve ser repetida, 1,5 ml por quilo, e a dose de infusão, aquela que era de 0,25 ml por quilo por minuto, vai ser dobrada para 0,5 ml por quilo por minuto. Esses pacientes, se apresentarem, se atingirem a estabilidade hemodinâmica, ainda devem receber essa infusão por mais 15 minutos, e eles devem ser monitorizados por 12 horas. A observação com monitorização armada deve ser rígida nos pacientes que apresentaram convulsões por até 2 horas. Se eles apresentaram choque hemodinâmico, eles devem ser monitorizados rigorosamente por até 6 horas. E aqueles pacientes que apresentaram parada cardiorrespiratória vão ser monitorizados pelo tempo que for necessário, de acordo com a evolução dele. Essas recomendações são recomendações que partem dessas instituições e que são consideradas o padrão ouro de reanimação no paciente com intoxicação sistêmica por anestésico local. Então, lembrar sempre que a emulsão lipídica, quando o quadro se instala e é um quadro suspeito, fortemente suspeito ou já diagnosticado, a emulsão lipídica deve ser iniciada o mais precocemente possível. Repito, dose de 1,5 ml por quilo em 1 minuto, seguido de infusão de 0,25 ml por quilo por minuto. Se houver manutenção da instabilidade, a se repetir a dose de ataque de 1,5 ml por quilo e dobrar a dose de infusão. Após a estabilidade, então, essa infusão vai ser mantida por ainda 15 minutos, mas o paciente vai ser monitorizado por 12 horas. Apesar de sua grande importância nesse cenário, a emulsão lipídica não é isenta de risco. Existem alguns efeitos colaterais possíveis, como o surgimento de broncoespasmo, aumento da concentração de amilase, que pode levar até a suspeita de comprometimento pancreático. A emulsão lipídica pode interferir no resultado de exames de laboratório, tanto em relação ao hemograma quanto em relação à bioquímica. O paciente pode apresentar queixa de dor precordial, podem surgir náuseas e vômitos e até reação alérgica pode acontecer. Então, é preciso também monitorizar o paciente em relação a essas possibilidades. Algumas fontes já foram apresentadas no transcurso, durante a apresentação, em alguns dos diapositivos, mas aqui é mais completo a relação de algumas das fontes que foram utilizadas na elaboração desse vídeo. Terminamos então nosso vídeo sobre intoxicação sistêmica por anestésico local. Espero que tenham gostado do conteúdo. Se gostaram, por favor, compartilhem e dêem o seu like para a gente. Muito obrigado, um abraço.